É, então, continuando o segundo momento da nossa aula, eu vou entrar aqui no Fórum 4, que é sobre, ele fala da construção argumentativa e análise do discurso. Esse fórum, eu trouxe para vocês três gêneros literários, três não, quatro, que foi a petição inicial, estruturada, a contestação, depois teve a impugnação e, por fim, a sentença. Ele é baseado num caso real, tá? E aí, em cima dele, eu quero trabalhar com vocês. A proposta desse fórum foi a gente trabalhar exatamente tudo que a gente estudou aqui, até agora, que é essa questão da construção argumentativa e análise do discurso. Nossa última aula, nós falamos sobre a questão do discurso, né? O que seria o discurso? O discurso nada mais é do que processo e condições de produção de linguagem. Portanto, aquilo que falamos, aquilo que reproduzimos, seja na palavra verbal, seja na palavra escrita, né? Seja verbalizando ou escrevendo, na verdade, ele é uma relação com outros conteúdos que estão na nossa mente, né? Desde que a gente é formado na nossa infância, nós somos um atravessado desse discurso. Então, o sentido que a gente dá para algo que a gente fala, né? Nós falamos aquilo que tem sentido para nós. Então, a gente reproduz o que tem sentido para nós. E esse sentido, ele é validado pela sociedade, conforme ela aceita ou não, e ele é distribuído pela sociedade. Então, aquilo que eu interpreto, na verdade, ele existe dessa relação de compreensão que eu tenho dentro do ambiente que eu vivo, né? Se eu não tenho compreensão daquilo, se eu não entendo de determinada forma, eu não vou interpretar. Então, vamos trazer essa análise do discurso para dentro da área jurídica, né? Qual seria a compreensão que eu tenho do direito dentro de um determinado caso? É a partir dessa compreensão jurídica que eu consigo fazer as minhas manifestações textuais, que seria através desses gêneros literários e também nas minhas defesas verbais, né, orais, né. Então, é importante, por isso que é tão importante a gente conhecer, na área que a gente está propondo trabalhar, que é no caso do direito, como é que ele é feito, né? Essa questão da hermenêutica, de novo, muito presente nessa análise do discurso. A interpretação que eu tenho do direito, se eu não tiver uma interpretação correta, eu não consigo produzir os meus textos, né? Nem verbalizado, nem escrito. Bom, esse caso aqui, ele envolve a inexistência de um negócio jurídico com pedido liminar. Resumidamente, um cidadão, ele teve o relógio da energia dele travado dos meses de agosto de 2017 a março de 2018, né? Então, foi mais de 6 meses que esse relógio estava travado. Assim que o relógio travou e que ele observou na primeira conta, que ele pegou a conta, falou, mas a conta de energia aqui, ela não tá esquisita, tá baixa, né? Ele foi na empresa elétrica, né? Na empresa de energia elétrica, formalizar essa reclamação. Falou, olha, tem alguma coisa acontecendo por conta dessa conta aqui. Aí, um funcionário da empresa foi até a residência dele e falou que o relógio houve uma violação do relógio, né? O relógio teria sido violado e tal, e aí ele ficou muito magoado com aquilo, ficou muito chateado, que ele falou, olha, eu sou pobre, mas eu sou honesto, eu nunca teria feito, na minha vida, se você puxar, nunca tive meu nome negativado, ainda mais eu não estaria abrindo um relógio desse e violando um relógio. E aí, resumindo, ele continuou, né, nesse tempo aí de agosto de 2017, solicitou, diante desse fato que o funcionário falou de violação de relógio, falou, eu quero um laudo. Agora, eu quero um laudo, eu quero saber o que está acontecendo. Aí a empresa voltou lá, emitiu um laudo e percebeu que o problema não foi causado por ele, mas sim por conta de um problema no próprio sistema do relógio. Aí foi feito um procedimento administrativo dentro da empresa elétrica, né, que emitiu, com o requerimento do autor, esse laudo, e
E durante esse tempo, que foi de agosto de 2017 até março de 2018, foram emitidas faturas. E ele pagou as faturas. Só que foi, como o relógio estava travado, foram emitidas faturas no valor mínimo, né, do uso daquela energia. E ele pagou, né? Foram emitidos, ele pagou. Beleza. Bem, gente, esses são os fatos. Veja bem a importância de narrar os fatos. E a próxima atividade que eu vou passar para vocês, o próximo fórum, que vai sair da terceira VA, é a respeito dos brocardos jurídicos. Então, é importante a gente conhecer esses provérbios jurídicos, né? Porque eles dão uma noção ampla, né? Uma visão muito interessante acerca da hermenêutica jurídica, que é já voltando à questão da importância desse discurso dentro do direito, né? A gente tem a capacidade de reflexão e sintetizar regras ou noções básicas de direito em frases curtas, né? Então, aqui a gente aplica aqui um brocardo que é: dê-me os fatos que eu te dou o direito. Então, a importância de saber fazer a narrativa dos fatos. Então, essa parte da petição inicial, revisando o que nós estudamos, dos fatos, ele é um texto narrativo. Então, é interessante e deve ser colocado claramente e de maneira simples, clara e objetiva, quando aconteceu, como aconteceu, onde, por quê, com quem. No mínimo, essas 5 perguntas, procure respondê-las para você conseguir fazer uma narrativa coerente, clara, objetiva e concisa. Repetindo: quem, onde, quando, como, por quê. Certo? Bom, você identificando isso, o juízo tem como auferir ali se o seu caso tem fundamento ou não. Bom, fundamento seria na norma, ou seja, aquilo que você está narrando, ele encontra proteção jurídica, tutela jurídica, beleza. Agora, lembrando que não basta você contar se você não provar. Então, essas 5 perguntas que eu falei aqui, quando, onde, como, por quê, e a outra até esqueci, com quem, prove isso, né? Lembre que outro brocardo jurídico, o que não está nos autos, não está no mundo jurídico. E é o momento de você provar isso. Então, vamos lembrar um pouquinho de processo civil, né? Você entrou com a ação até o réu ser citado, enquanto ele não receber aquela citação, você pode promover aí as emendas à sua inicial, né? É possível você fazer essas emendas, mas a partir do momento que foi expedida a citação, já não dá mais, até por uma questão lógica de raciocínio. Quando for expedida a citação para o réu, ele vai receber o quê? Aquele documento para ele fazer defesa em cima dele. Como é que ele vai, depois de expedida a citação, você vem, esqueci que tinha que juntar esse documento que provava onde aconteceu, e ele já recebeu, aí já passou, é uma questão de preclusão processual, né? Cuidado com isso, porque aí é como se ele não existisse nos autos. Então, mesmo que você juntou no processo a parte reclamada, por uma questão de contraditório e ampla defesa, ela tem direito de defender-se de tudo que você falou, ela pode pedir a certificação de que aquilo seja retirado dos autos, mesmo tendo acontecido, mesmo tendo provas de que de fato aquilo ocorreu. Então, cuidado com isso, com a questão de juntar tudo aquilo que você alega, das provas, ao momento de juntar. Não juntou, precluiu o seu direito dentro do processo, tá? Bom, então, aqui os fatos estão narrados, e aí vem o fundamento jurídico dos direitos do autor. O primeiro fundamento aqui é a questão do negócio jurídico inexistente, por ter alegado que ele... sim, qual foi a razão desse pedido? A razão dessa ação, a causa de pedir dessa ação, foi pelo fato de que tudo isso aconteceu durante esse período de mais de 6 meses e, logo depois que isso aconteceu, o reclamado passou a ser cobrado nas faturas seguintes desses meses que ele pagou como faturas mínimas um parcelamento. Então, por exemplo, aqui eu acho que eu coloco até esse valor, eu não me lembro, eu acho que não é nem a questão do valor em si que é o problema aqui,
mas sim o parcelamento que ele foi forçado a fazer. Deixa eu ver se aparece aqui. Sim. Ele passou a ser cobrado com parcelas de R$ 39,19 em parcelamento, sendo que ele não deu causa a essas parcelas. Então, ele pagava, uma pessoa que pagava em torno de uma conta de energia de R$ 80 e passou a pagar quase cento e poucos reais por conta desse parcelamento de R$ 40, 120, né? Mais ou menos. E isso onerou muito para ele, né? Por sua situação financeira, está desempregado. E mais, por ele, a causa de pedir, a motivação dessa causa foram duas. Primeiro, porque o cara falou que ele tinha violado o relógio, isso para ele foi extremamente ofensivo. E segundo, por ter feito esse parcelamento, sendo que ele tinha feito o pagamento mínimo, né, nas faturas anteriores, e ele não deu causa a esse parcelamento. Ele não concordou, ele não autorizou, e a culpa não foi dele. E ele pagou os 6 meses, só que ele pagou conforme a empresa mandou. E aí, é pedido aqui o negócio jurídico inexistente. Esse negócio jurídico inexistente é em razão do quê? Desse parcelamento que ele não autorizou, certo? Isso aí configuraria um ilícito e foi reclamado também a má-fé. Por que má-fé do réu? Por que eu apresentei má-fé? Porque hoje, aqui é um caso de relação de consumo, né? Se você não provar a má-fé do réu, olha a questão de prova de novo, você não teria o direito de pedir, né? Isso é um entendimento que está tendo o STJ, né? Há um ano atrás, de que se eu não provar má-fé, eu não teria o direito à restituição em dobro. O que eu acho isso um absurdo, porque se a pessoa está me cobrando errado, já é má-fé. Mas, enfim, para ter argumentos e provas, a prova seria o próprio processo administrativo, que foi quem deu ensejo a ele, foi a empresa, né, a pedido do autor. Então, a empresa já tinha um processo administrativo relatando tudo o que aconteceu. Não bastasse o processo administrativo, ela vai começar a cobrar desses valores anteriores do reclamado, do autor que ele já tinha pago. Por isso, do negócio jurídico inexistente. Como é que vai fazer um parcelamento se eu não fui informado? Então, lembra da escada pontiana. Para haver negócio, tem que ter vontade, validade e eficácia. Não houve nem vontade, porque ele nem tinha ciência, muito menos anuência desse parcelamento. E aí, vem pedido aí o ato ilícito, por essas razões aqui, a inversão do ônus da prova, porque como que ele vai provar fato negativo? Isso aí é uma razão desse pedido de inversão do ônus da prova, é que não tem como a parte provar fato que ele não deu causa, fato negativo. Como é que eu vou provar que não fui eu que violei? Como é que eu vou provar que não parcelei? Quem tem que provar que eu parcelei, então, é a empresa. Ela que tem que apresentar o contrato ou algum documento hábil constando a minha anuência. Bom, esse seria o fundamento. Quando a gente fala em inversão do ônus da prova, significa que ele, como autor, o que ele provou para o juiz nessa ação? Ele só conseguiu provar que ele pagou nos meses de agosto até março do ano seguinte, ele pagou as faturas mínimas. A própria fatura que vinha com a parcela mínima, né? Portanto, o relógio estaria em mau funcionamento. Os protocolos que ele foi esperto, né? Aliás, ele não foi esperto. Ele, como é uma pessoa muito honesta, tudo que faz guarda, né? Ele teve cuidado de guardar os protocolos de reclamação na CELG, e em razão desse parcelamento, ele foi ao PROCON, e o PROCON entrou em contato com a empresa e pediu para que ela apresentasse ali, de fato, o consumo, né? O que justificaria esse parcelamento, a anuência do parcelamento. E no PROCON, a empresa afirma que teve sim o problema, foi aberto um processo administrativo, mas não deu resposta, por isso que ele entrou com essa ação judicial. Ficou por isso mesmo, não teve continuidade dos documentos que eram necessários. Aí veio aí o dano material, invocando aqui o artigo 940, porque houve uma demanda, né?
Quando o artigo 940 fala aquele que demandar por dívida já paga, não é só a simples cobrança, é quando houve um processo. E lembra no artigo 5º da Constituição Federal que o procedimento, o processo pode se dar via judicial, também via administrativa. Tanto é que o artigo 5º diz assim, a todos será assegurado no processo administrativo judicial o prazo razoável desses processos. Então, houve uma demanda que foi via administrativa e que não deu resultado, tanto essa demanda administrativa, tanto interna da empresa, como administrativa pelo PROCON. E aqui, com fundamento, por que invoca o 940 do Código Civil? Para invocar aqui o diálogo das fontes, ser aplicado ao consumidor, que é uma relação de consumo, a lei que lhe for mais favorável. A lei, o artigo que trata desse dano material, nesse caso aqui, porque é um fato de serviço, né? Essa situação enquadra como defeito de serviço, seria o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Mas, por que foi invocado 940? Justamente por essa compreensão do STJ de que seria necessário provar má-fé. E essa decisão do STJ de provar má-fé, ela está voltada para a hermenêutica do artigo 42 e não do 940. Então, aqui foi invocado o diálogo das fontes, que se aplicasse ao caso a lei que fosse mais favorável à vítima desse ilícito. Então, nós estamos falando de responsabilidade civil aqui, objetiva, em que o autor provou conduta, dano e nexo por um ato ilícito, que não foi causado por ele, certo? Que seria o travamento do relógio, que não, em si não é o ato ilícito, mas a cobrança de algo que ele não deu causa. Essa é a causa de pedir dessa ação. Bom, aí nesse diálogo das fontes pede a restituição em dobro do que ele pagou. E mais danos morais. Danos morais aí, seja pela má prestação de serviços, né, que está aí no artigo 14 do CDC, seja pela demora da solução do caso, porque, veja bem, o tempo que esse relógio ficou parado, logo depois da primeira fatura, que foi em agosto, e que ele reclamou. Então, de agosto, esse relógio ainda ficou parado até março do ano seguinte. Por qual razão não resolveu isso? Obrigando a parte a fazer um parcelamento de algo que ele não esperava no seu orçamento, né? E que ele acreditou que estava pago. E mais perda do tempo útil, fazendo com que o consumidor ficasse perdendo seu tempo buscando resolver o caso em vão. Tanto é que ele foi até o PROCON e não conseguiu o resultado. Essas são as causas de pedir dessa ação. E veja bem um resumo delas aí nos pedidos, né? O que eu falei para vocês, a capacidade de síntese. Depois que você apresentar seu pedido e direito, ter essa capacidade de sintetizar tudo isso nos pedidos, tá? Que é o que de fato será apreciado pelo juízo no momento ali dele conferir provas e tudo, né? Aí tem um pedido liminar, que era para a parte apresentar aí a origem do pagamento, ou seja, o contrato, né? Provando que ele anuiu esse parcelamento. E a origem do parcelamento e o contrato, né? Tem juiz que concede liminar desse tipo de pedido, né? Entende que realmente é uma tutela que está pedindo aqui a título de urgência e que é necessário. Tem juiz que entende que isso é o próprio mérito e não concede esses pedidos. Eu particularmente entendo que isso é uma tutela, sim, tá? Pode ser uma tutela de evidência ou de urgência, eu nem coloco. Vocês viram aí que eu só ponho aí a título de tutela. Porque se eu falar que é uma tutela de urgência e o juiz entender que é de evidência, ele vai me indefere. Se eu peço ou o contrário também, então eu ponho genérico, né? Eu quero a título de tutela e eu quero uma liminar que seja antes da sentença, beleza. E ali eu já falo o que eu quero. Não fica entrando muito no mérito, se é evidência, urgência, etc.
Mas, enfim, eu entendo que é uma tutela, sim, porque aqui é uma questão de provas, né? Então, se ele já não prova isso aqui, nesse início, eu já presumo verdadeiros fatos narrados do autor no início, né? Então, me apresentou, beleza. Mesmo porque a lei me permite entrar com a tutela antes da ação principal, né? Então, agora no novo CPC. Bom, terminado isso aqui, tem o valor da causa, as provas, essa questão é meramente, essa ação seria com documentos e coitiva de testemunhas, que está aqui, né? Que seria, para que a testemunha? Para provar que o funcionário falou que ele tinha violado o relógio. Veja bem, as provas que ele tinha, então, repetindo, eram as provas que ele tinha documentais, que eram os extratos, as faturas que provavam que o relógio estava travado nesse período, né? Porque veio o valor mínimo, o pagamento dessas faturas, as reclamações no PROCON, a primeira reclamação que ele fez na empresa, né? Que ele foi lá e falou, ó, o relógio travou, tal, ele tem esse aí do protocolo e o documento, e ele tinha também o laudo, que ele teve cuidado, não, eu quero o laudo aí que vocês fizeram da análise do relógio. Então, lá tinha um laudo falando que o relógio travou por defeito no aparelho e tal, e tal, e tal. E ele pediu para colocar que o defeito era por causa de XX, enfim. E do PROCON também. Só que ele não tinha nenhuma prova de que o camarada falou que ele tinha violado o relógio. Então, por isso a gente pediu oitiva de testemunhas nesse caso, né? Para provar que o funcionário ali, que é o representante da reclamada, então a reclamada responderia por esse ato também. Beleza, aí veio a contestação, falou lá, parará, mérito, né? Essa contestação toda invoca a resolução 414 de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Por quê? Segundo essa resolução, na interpretação da reclamada, quando o aparelho dá prejuízo, trava, né, teria direito a empresa elétrica de fazer uma média dos últimos consumos e cobrar esse consumo do consumidor. Então, por exemplo, eu tive meu relógio travado por 3 meses. Como esse relógio não fez leitura, que é essa interpretação que eu tive desses artigos, depois vocês dão uma lida quem tiver interesse, daria direito, aqui está dizendo aqui, ó, vou ler só essa parte. O artigo 113 fala que o faturamento a menor ou a ausência de faturamento, ele pode providenciar a cobrança do consumidor nas quantias não recebidas, limitando-se aos 3 últimos ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente. Ou seja, como que faria o cálculo? Imagina que o relógio travou 3 meses. Pega os 3 meses anteriores, que era a média do meu consumo, faça uma média desses 3 meses anteriores, esse valor obtido você cobra nesse período que o relógio ficou travado. Beleza. Só que isso já foi feito. Ele pagou. Então, durante esse período de 8 meses aí, que esse relógio ficou travado, ele não ficou todo travado, porque ele emitia a fatura. A empresa enviou a fatura para o endereço dele, ele pagou o valor mínimo, mas pagou. E aí depois ela faz de novo os 3 últimos meses, cobra uma média de consumo dele, você vê que era baixo, e parcela aquilo em 6 vezes, né? Veja bem, mas ele já tinha pago. E aí eles entendem que aqui dava direito deles fazerem isso, sem qualquer cálculo para justificar esse valor, sendo que ele já tinha pago o mínimo, né? E sem qualquer justificativa. Bom, esse caso aqui, ele foi, inclusive, para o juizado. E veio uma coisa interessante. Seria o caso de ir para a justiça comum? Porque seria necessário uma perícia aqui para avaliar esses cálculos? Não, gente. O objeto da ação aqui não são os cálculos. Cuidado com isso. Com causa de pedir, objeto da ação e pedidos. A causa dessa ação é a cobrança indevida por parcelamento não autorizado pelo autor. Beleza. Eu não estou questionando o valor que eu estou pagando. Eu estou simplesmente falando que não existe esse valor.
Então, não adianta, uma das defesas da contestação de algumas empresas, quando a gente entra com ação assim, é pedir a incompetência do juizado, falando que seria necessário perícia para avaliar o valor. Não é isso, eu não estou querendo saber de valor, não questiono isso, eu simplesmente falo que isso não existe, certo? Por quê? Porque como que eu vou cobrar algo que eu já paguei? Bom, e aí ele vem falando, aí dá essa interpretação aqui da resolução e fala então que não haveria danos morais e todo fundamento, depois leiam isso com cuidado, olha a questão de provas, todo fundamento dele, dos danos morais, é que a falha na prestação de serviço seria meros aborrecimentos. Foi um mero dissabor, isso não atacou a honra, né? Porque seriam casos corriqueiros, etc, etc. E aí, enfim, termina aqui. Bom, qual é a impugnação? Qual é o fundamento da impugnação aqui? O fundamento da impugnação é que houve a confissão, né, na contestação de que houve um defeito na prestação de serviços e não tinha nem como fugir disso, porque no próprio documento do PROCON que o autor apresenta e no próprio, tanto no documento do PROCON como no documento que ele mesmo tinha, né, do relatório lá da empresa, ele já mostra que havia um defeito no relógio, que foi pelo laudo, lembrei, laudo técnico, já falava ali que o defeito estava no relógio, não foi causado pelo autor. Então, não foi uma ação humana, não tinha como fugir dessa questão, né? Então, ele realmente falou, não, realmente não foi o autor. Beleza, só que em nenhum momento ele contestou o fato do autor ter sido caluniado, né? Porque quando você fala que violou um relógio, isso incorre em calúnia, é crime, violação de relógio, né? Então, ele caluniou, ele não contesta isso. Ele simplesmente, toda a contestação dele é voltada para essa questão, se o consumo, se a cobrança foi correta ou não. E a tese de defesa aí do reclamado é que a cobrança foi correta. E a tese da impugnação é voltar na ilicitude dessa cobrança, porque configuraria, vou resumir a impugnação, o bis in idem. O que é o bis in idem? Sobre o mesmo fato, duas consequências. Eu não posso cobrar duas vezes pela mesma coisa. Ou seja, se eu já paguei todo mês por um serviço que prestou, porque nem fui eu nem tenho controle da emissão de faturas, eu só recebo fatura. Quem é quem tem o monopólio da informação, quem é o fornecedor, quem emite a fatura é o fornecedor, não sou eu. Então, ele emitiu, eu paguei, eu estava obrigada a pagar, porque senão eu não teria nem energia, né? Para eu ter energia, eu preciso pagar. É até uma condição sine qua non, não tem como eu fugir disso. Beleza. Então, como é que eu vou, depois que eu paguei por aquilo que me foi enviado, me cobra de novo? Entendeu? Não pode, é bis in idem. Então, essa foi a tese básica da impugnação e a confissão. Olha a questão de novo da preclusão, tanto que isso é sério. A confissão quanto a questão de ter caluniado o autor falando que ele violou o relógio. Por que a confissão? Aquilo que não é contestado é confesso. Cuidado com o novo CPC. Então, veja bem, quando for fazer contestação, e a impugnação também, segundo o MCPC, tem que ser específica, ponto a ponto. O que você não pontuar, é como se não fosse dito, né? Então, lembra da nossa aula de análise do discurso? O não dito, ele fala, ele representa, ele tem uma voz. Nesse caso, na sua contestação, quando você não impugna, não contesta os fatos específicos do autor, aquilo é um não dito. E ele se torna prova para o autor, por força da confissão. Então, veja bem, o que não foi alegado, o que não foi contestado, presume verdadeiros fatos narrados pelo autor. E essa presunção, eu compreendo que, inclusive, ela é absoluta, por questão de preclusão dentro do processo do prazo de manifestar.
o que você não falou naquele momento precluiu o seu direito, então a presunção dos fatos narrados pelo autor seria até absoluta nesse caso, porque o autor, repetindo, ele não teria como provar fato negativo, que ele não violou o relógio, né? Quem tem que provar que violou foi o réu, né? E no caso aqui, por força dessa documentação toda que eu falei, provou que não foi o autor, né? Então, se não impugnou, não contestou esse fato, o que foi pedido aqui na impugnação? Nem precisa mais ouvir testemunha, já foi pedido aqui o julgamento antecipado da lide. Para que eu vou ouvir testemunha, perdendo o tempo do processo, prejudicando o meu cliente, que até o juiz marcar uma audiência de instrução, julgamento, aumentando a atividade judiciária desnecessariamente, que é marcar uma audiência, chamar todos enquanto o juiz poderia dar atenção para outro fato, sendo que aqui já acabou. Se ele é confesso, bom, julgamento antecipado da lide, não tem necessidade de oitiva de testemunhas. Olha o tanto que isso é sério. Então, eu volto a repetir, cuidado com as contestações genéricas e veja aí a estrutura da impugnação. A princípio, a impugnação vai seguir o mesmo raciocínio estrutural da contestação, né? Eu chamo a atenção da capacidade de síntese, de novo, né? Você conseguir sintetizar em tópicos para chamar a atenção da leitura e alegações do réu, impugnação. Então, resuma as alegações do réu na contestação, pontuando, para você não perder nenhuma. Lembre mais uma vez, o que não foi específico você perdeu, né? E a impugnação, que seria a matéria aqui que está sendo impugnada, certo? E vem aí os pedidos, de novo, que é sintetizar aí e reforçar os pedidos, e logo mais vem a sentença. A sentença resume tudo que foi falado, né? A questão dos débitos gerados aí. Volto a repetir a questão do bis in idem, né? Porque ele já pagou e está sendo cobrado de novo pela mesma coisa. E um detalhe, a interpretação dada pelo regulamento aí, que o reclamado deu, por esse regulamento aí que ele invoca aí da agência reguladora, deixa eu ver qual que é mesmo aqui. Resolução 414 de 2010, é uma resolução da ANEEL. A interpretação que ele deu é diferente do que deveria ser pelo CDC, porque o CDC é uma norma constitucional, né? Por força do artigo 48 do A Disposição Constitucional Transitória, eu tenho que seguir aquela norma, certo? E aí vem a sentença. Aí você vem e me fala, professor, então ele não teria defesa? Teria, acabei de falar aqui, por exemplo, contestação, todos têm direito de defesa, né, gente? Para isso que existe contestação. Tem defesa, tem que achar uma defesa. Então, a defesa possível foi essa, não tinha outra possibilidade de defesa. A outra defesa seria juntada de documentos, né? Por exemplo, que não cobrou indevidamente, que também não tinha como fazer. Então, lembre que todos têm direito de defesa, né? Tem que apresentar uma contestação. A possível foi essa, não tinha outra para apresentar, né? E aí, só que como a matéria já é regulamentada, envolve norma de ordem pública, fica difícil, no caso desse, até fazer uma defesa. Então, aí veio a sentença do juízo aí, dando procedência parcial aos pedidos, né? Porque reduziu consideravelmente o pedido de danos morais e os danos materiais aí, que seria essa restituição. Esse caso, inclusive, está em recurso, né? Então, não posso afirmar que a sentença ela é definitiva, não transitou em julgado ainda, está em recurso, tem que aguardar os próximos passos, né? E ver o que vai dar. Mas a gente fica até com medo por conta da pandemia, né? Porque está tudo muito sensível. A gente não sabe de fato o que vai acontecer, mas presumo que vai manter essa sentença aí. Bom, pessoal, o objetivo, então, nesse caso, foi apresentar para vocês a estrutura, vocês verem realmente a questão da argumentação, aplicar essa questão do discurso, o não dito, né?
que entra aí no processo como preclusão e confissão, então, que é o não dito no discurso, essa questão da identificação cuidado com isso, da causa de pedir, o objeto da ação, são situações diferentes, tá? E só para fechar esse raciocínio da causa de pedir, falta poucos minutos aqui, imagina a situação só para vocês terem uma ideia. A pessoa tem uma conta corrente no banco X e foi feito, ela procurou o banco para fazer um empréstimo, e só que seria um empréstimo consignado, aquele descontado em folha de pagamento. O pré-requisito para o empréstimo consignado é que o empregador o autorize. Tem que ter uma margem para liberar esse empréstimo. O empréstimo consignado, os juros é bem mais baixo, né? Aquele que é descontado em folha de pagamento do funcionário. Dizem que os juros é mais baixo. Isso não é muito verdade, não, porque dependendo do empréstimo aí, tem outros empréstimos que o juro fica mais baixo do que o do consignado. Mas, enfim. Aí a pessoa solicitou esse consignado, teria que esperar a margem, liberar a margem pelo empregador para ver se tinha para poder liberar. Só que o que aconteceu? Nesse interregno, né, simplesmente o banco liberou, caiu o valor que a pessoa estava pleiteando na conta dela. Aliás, caiu não. Ela ia pegar esse dinheiro para quitar duas dívidas, 2 empréstimos que tinha, e sobrar uma graninha, né? E o objetivo, então, do empréstimo é que ele quitasse 2 antigos, sobrasse um valorzinho lá para ela e virasse os 2 um só. Só que nesse interregno, o empregador não autorizou, não deu resposta, o banco debitou esses 2 empréstimos que ela tinha e só creditou o valor desse novo empréstimo 6 dias depois. Aí a questão. Eu já vou resumir porque está acabando a nossa aula. É possível uma ação de dano material de um empréstimo que caiu indevidamente. É possível outra ação de dano material do segundo empréstimo que caiu indevidamente. É possível uma ação de dano moral desse primeiro e uma ação de dano moral do segundo. Ou seja, o que eu quero dizer é que eu não sou obrigada a juntar as ações numa só, certo? Porque as causas de pedir são diferentes. O dano moral do primeiro empréstimo que caiu indevidamente é um, o dano moral do segundo empréstimo que caiu indevidamente é outro. As causas de pedir são diferentes. Os juros que repercutiu nisso aí também são indevidos. A causa de pedir também pode ser outra. E o mais grave, né? O crédito que caiu 6 dias depois também, se bem que esse crédito nem deveria cair porque não foi autorizado. Ou seja, é um contrato que não existiu, porque para ser um contrato de consignado, o empregador tem que autorizar. Se o empregador não autorizou, como que fica a situação desse dinheiro que caiu 6 dias depois e desses valores que foram debitados do patrão que não autorizou? Olha que confusão foi isso por culpa do banco. Olha só. Então, cuidado. Caso de pedir, eu não sou obrigada a juntar tudo numa ação só. Né? Porque é um banco só, uma parte só, junta tudo. Não necessariamente, tá? Eu teria aí, até por mesmas causas, né? Mesmas partes, eu até posso ter aí uma conexão, mas não necessariamente por causas idênticas. As causas de pedir são diferentes, então